Fala pessoal, bora comentar hoje sobre várias dúvidas que vocês me enviaram, como encontrar a estrutura acionária de alguma empresa, ou seja, quem é o controlador, quem são os principais investidores, e essa dúvida é bem frequente, porque algumas pessoas investem em certo ativo e nem sabem quem controla aquela empresa. Fora isso, também tem outros pontos, um erro que aconteceu na minha jornada, será que eu devo focar em preço médio ou não, e também sobre um indicador de dividend yield on cost, porque você não deveria focar tanto nesse indicador. Aí bora lá, direto e reto. A primeira pergunta, que foi uma brincadeira, será que faz sentido vender a casa e apostar na Oi? Eu até comentei que não fala nem isso de brincadeira, porque eu já vi muitos comentários que pessoas que fizeram isso colocaram grande parte da sua poupança, da sua vida, nesse tipo de empresa e praticamente perdeu todo o capital investido. Então tenha cuidado na hora que você for alocar o seu capital nesse tipo de mico, porque a chance de você perder dinheiro é muito grande. E lembre-se sempre, cotações seguem o resultado da empresa. Então se o prejuízo só aumenta, a chance de você ter um dano no seu capital é muito grande. Já outra pergunta que eu recebi, em quais sites é possível conferir a base acionária da empresa para saber quem são os sócios majoritários? E esse tipo de informação é possível encontrar no site de relacionamento com o investidor e tem uma aba chamada de estrutura acionária. Então, primeiro ponto, como é que encontra o site da RI? É só entrar no Google e digita Taesa RI, Banco do Brasil RI, ou o nome da empresa, site de relacionamento com o investidor. Então abrirá um site desse aqui parecido, comentando sobre a empresa, a história da empresa, governança corporativa, resultados trimestrais que a empresa divulga, avisos que pode conter o aviso no quesito anúncio de proventos, remuneração acionista, dívida, um pouco sobre a contabilidade do setor de transmissão. Então isso aqui vai depender de cada empresa, mas essas informações básicas contém em todo o site da RI. Então sobre essa da estrutura acionária, em geral fica nessa parte de governança corporativa, clica em estrutura acionária e aqui abaixo terá que a composição acionária da Taesa é dividida entre a CEMIG, a ISA Brasil e o mercado que possui participação na empresa. Por exemplo, eu sou acionista da Taesa, porém é uma posição minúscula da carteira. Então perceba, olhe as ações ordinárias para saber quem é o controlador. A CEMIG possui quase 37% de todas as ações ordinárias da Taesa, a ISA Brasil, 26%, e para quem não sabe, a ISA Brasil também controla a ISA CETEP, que é a TRPL4. E o mercado possui 37% das ações ordinárias, enquanto nas ações preferenciais, praticamente 99% está nas mãos do mercado. Então, só nesse ponto da composição acionária, você pode ter noção de quem controla a empresa. E aqui no caso, a CEMIG e a ISA Brasil. E algumas pessoas até consideram a Taesa como sendo uma estatal, até porque a ISA também é uma estatal colombiana e a CEMIG é uma estatal estadual controlada pelo governo de Minas Gerais. Então algumas pessoas até consideram a Taesa como sendo uma estatal. Já outra pergunta que eu recebi, por que no Investidor 10 não aparece o campo de dívida líquida sobre EBITDA dos bancos? E o primeiro ponto, que esse detalhe não faz sentido para a parte de bancos e seguradoras, até porque eles não possuem dívida e também uma parte relevante do resultado vem dos juros que são cobrados. E também uma parte relevante do lucro de uma seguradora vem do resultado financeiro. Então não faz tanto sentido ficar vidrado nesse indicador. Já outra pergunta que eu recebi, se um ativo da sua carteira passar dos 20% no quesito percentual investido e permanecer atrativo, eu sigo aportando ou mudo de estratégia. Então esse ponto já aconteceu muitas vezes porque a minha carteira historicamente apresenta uma concentração mais elevada em poucos ativos. Então de tempos em tempos esse fato irá acontecer. Porém, quando a empresa acaba se tornando uma posição muito grande, eu posso continuar aportando sim, mas eu reduzo o valor aportado, até porque se eu aportar com muita intensidade, do nada vai para 30%, 40%, 50%. Então o ativo se tornará muito relevante em função do tamanho total da carteira. E vai que de fato acontece algum ponto negativo na empresa, então teria um dano imenso no capital investido se essa posição representasse, digamos, 50% do capital total investido. Já outra pergunta que eu recebi, um erro já cometido, eu comentei aqui sobre a AS Brasil no quesito dividendos, porque eu saí no lucro na empresa. Porém, o que eu queria mesmo era a retomada no pagamento de proventos e esse fato não aconteceu.
E um dos pontos que eu esperava é que a empresa poderia pagar proventos para o final do ano passado e também para este ano, porém, eles anunciaram um baixo provento, que acho que foi de 7 centavos por cada ação. E ainda tem aquele ponto que aparentemente não existe longo prazo para a empresa, tem essas notícias que estão sendo circuladas que o controlador quer sair do Brasil. Então, é difícil pensar de longo prazo para a empresa. Então, no momento, vocês podem conferir esses dados no Investor 10. A empresa tem pago 0% de yield e também anunciaram uns 7 centavos para ação, o que dá menos de 1% na cotação atual. Então, desde setembro de 22 que a empresa está sem pagar nenhum provento. Já outra pergunta que eu recebi, quem está iniciando preço médio ou quantidade de ações a longo prazo para receber proventos, e eu comentei aqui, sempre foque no resultado da empresa e na perspectiva e também no preço teto que você estabeleceu. E ele comentou aqui sobre preço médio e eu destaquei o seguinte, que na hora que eu aporto em alguma empresa, eu nunca olho para o preço médio que eu possuo naquela empresa. Então, digamos assim, se meu preço médio for de 30, mas a empresa estiver sendo cotada aos 33 e o meu preço teto for de R$40, esse ativo estaria elegível para aportar conforme a minha estratégia, que pode ser muito diferente da sua, e eu acabaria aportando mesmo a empresa sendo cotada acima do que o meu preço médio de R$30. Então, eu foco mais no preço teto porque ele está sendo calculado em relação a certo lucro e também o provento esperado. Daí vem justamente essa outra pergunta, que é bem parecida. Se seu preço teto fosse de R$10 e o preço médio de compra de R$8, faria sentido comprar aos 12 porque o preço médio iria atingir os R$10. E na minha estratégia não, até porque eu foco no preço teto, que neste caso seria de R$10, e a empresa estaria cotada acima do que o meu preço teto. Então, mesmo aportando e o preço médio subindo para a faixa do meu preço teto, eu não aportaria nesse tipo de empresa porque ultrapassou o meu preço teto. E aqui tem uma resposta bem simples, que eu tento mentalizar esse ponto. Para mim, cada aporte que eu realizo é como se eu colocasse a empresa pela primeira vez na minha carteira. Então, se entre aspas eu estou colocando pela primeira vez, eu estou olhando se a empresa está cotada abaixo ou acima do que o meu preço teto. Então, neste caso, eu acabo respeitando o meu preço teto e eu não fico vidrado no preço médio da minha carteira. E por fim, algumas dúvidas sobre Dividend Yield on Cost. Ele existe no Investor 10 e sim, é só você cadastrar sua carteira rapidamente e depois vai na aba de resumo. Daí terá essa aba aqui de resumo e você clica em editar colunas aqui abaixo, que tem essa parte de editar colunas, e você pode colocar o ativo que você possui, a quantidade de ações, o preço médio, o preço atual, tem vários indicadores e filtros básicos para você olhar a sua carteira. E aqui no caso, vou colocar só o Dividend Yield e também o Dividend Yield em função do preço que eu paguei. Então perceba que tem empresas que eu possuo um Dividend Yield de 17%, sendo que o provento atual é de 12,7%, outra aqui com 14% e o dividendo atual é de 8%, outra aqui com 9% e o provento atual é de 8,6%. Então perceba que tiveram empresas que eu comprei por preços bem menores, consequentemente, se eu pegar o provento atual, em função do preço médio que eu paguei, meu dividend yield se torna bem mais atrativo do que o patamar atual. Daí o pessoal fala, a renda fixa está pagando 10%, mas tem ativos aqui na minha carteira que estão pagando 12%, 11%, 14%, 17% e poderão crescer se o lucro e o provento crescer com o passar do tempo. Então, se eu conseguir alinhar esse ponto de empresa boa, barata e que paga um bom provento, no futuro eu posso pegar um dividend yield on cost muito bom. Porém, temos alguns pontos aqui importantes. Outra pergunta, dividend yield on cost mais alto ou mais baixo? Qual é o melhor para acionista? E na prática, quanto mais alto melhor, porque, entre aspas, você pagou barato e hoje recebe um bom dividendo em função do preço que você pagou. Porém, eu comentei aqui abaixo para não ficar 100% apegado nesse ponto, e sim no montante total que você recebe. E perceba aqui o seguinte, como calcular o dividend yield on cost, digamos que você pagou R$10 em uma ação e ela pagava R$1 de proventos no passado, então se eu pegar o dividendo e dividir pela cotação da época, o seu dividend yield era de 10%. E digamos que após alguns anos, o papel subiu para os R$20 e hoje essa empresa paga R$2 para ação. Então, se eu pegar 2 e dividir por 20, isso significa que o dividendo atual é de 10%, porém, em função
da cotação passada de R$10. Se eu pegar 2 e dividir por 10, temos um dividend yield on cost de 20%. Então perceba que o dividendo aumentou no quesito percentual e também o montante total recebido aumentou de R$1 para R$2 por ação. E aqui no caso, vocês podem imaginar que a renda passiva cresceu 100%, de R$1 para R$2, mas na prática o crescimento seria acima do que 100%, porque provavelmente você aportou mais do bolso, reaplicou esse provento, que comprou mais ações que irão gerar mais proventos. Então, quando você coloca esse ponto de aportar e reinvestir, e ainda tem a chance do provento por ação crescer, você pode conseguir um bom crescimento na sua renda passiva. Porém, esse ponto demora tempo e também uma boa alocação de capital. E por fim, um grande ponto importante, cuidado com esse negócio de ficar vidrado no dividend yield on cost da empresa. E aqui no caso, eu prefiro olhar para o montante total que eu recebo, porque não adianta nada receber, digamos, 25% de yield on cost, se o montante total recebido for muito baixo. Então, eu olho mais, certa empresa me pagou 5 mil, 10 mil, 20 mil. Neste ano, a meta é receber uns 100 mil de proventos, então eu fico focado no montante que cai na conta. Até porque, com esse recurso pingando, eu vou conseguir reinvestir e crescer ainda mais a carteira no quesito quantidade total de ações. Então, pessoal, por ser isso, respondemos aí várias dúvidas que vocês me enviaram. Fiquem à vontade para comentar mais dúvidas que eu posso gravar um novo vídeo nesse mesmo formato. E também, deixe o gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, que estamos próximos de 140 mil inscritos, e considere se tornar membro do canal para ter acesso a diversos conteúdos educativos para você aprender a investir melhor. Aí tem vídeos, planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E se assinar e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo, e com isso vocês conseguirão bons benefícios do BTG. Inclusive, tem várias pessoas conseguindo o cartão Black do BTG. Aí, caso você possua interesse, link do parceiro aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.